Bom, turma, boa noite, né? Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova, né? Já me comentaram aqui que a prova estava difícil, assim, estava complicada de fazer, enrolada, não sei, mas não foi tão difícil assim, né? Estava trabalhosa, mas não foi difícil, né? Deixa eu ver, foi isso mesmo, né? Estava trabalhosa, mas não foi difícil, né? Enfim. Mas eu espero que vocês tenham se saído muito bem, né? A gente está aqui para isso, para ajudar vocês, para orientar, né, no sentido de fazer uma prova boa. A gente hoje vai ver as apostilas 8 e 9, erratas, que não são erratas, né? É só coisa de imagem. A 9 tem um conteúdo, né, complementar a apostila mesmo, né? E que é importante. É tipo a apostila 1, que tem um conteúdo importante, né? O complemento, né, da apostila 9 é também bastante importante, porque não tem muita coisa falando sobre floração de algas na apostila. Então, aí vocês devem baixar, né, esse suplemento e tal. E a gente vai falar também sobre a AD2. A AD2, dessa vez, é quase que um fórum, né? Vocês só não vão ter que interagir e tal, né? Vocês vão responder, podem novamente fazer individualmente, ou duplo, ou trio, mas a AD a gente tem que lembrar, né, que vocês têm que entregar o arquivo, todo mundo que está fazendo tem que entregar o arquivo, né? Então, não se esqueçam disso, tá? Bom, acho que é isso. Esse ano eu não entreguei, não corrigi nenhuma AD com esse tipo de problema. A pessoa fez em trio, em dupla e não entregou, né? Todo mundo entregou, que fez em dupla e trio, né? Botou ali, né? Colocou seu arquivo também, né? Enfim, isso é bom, né? Porque dar zero assim, né? É complicado, é bem difícil para quem é professor dar um zero assim, né? Desse jeito, né? Por causa de uma bobagem, né? Mas é o que são as regras do jogo, né? Então tá bom, gente. Eu vou sair daqui, vou para a apostila. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida e tal, a gente me fala, faz um barulhinho, alguma coisa assim, para eu poder saber, para eu poder ter noção de que vocês estão querendo falar comigo, tá bom? Essa apostila 8, né, vai falar sobre as florestas, se não me engano, a gente vai continuar nas florestas, né? E a gente tem aqui esse complemento, né? É, um, é uma forma de ver melhor uma figura que está ali dentro da apostila, que são as bromélias epífitas aqui, né? Ou plantas epífitas. Tem bromélias, tem orquídeas, tem pteridófitas, né, e tal. Mas não dá para ver nada, né, gente? Vocês estão, mesmo que eu aumente muito o zoom, né, só aparece pixel, né? Então não dá para ver nada, né? Então, vem falando aqui sobre alguma coisa também diferente do que está na apostila, né? Então vamos lá. Ao final da página 9, considerar nossa Mata Atlântica é protegida por leis que fazem cumprir acordos internacionais de proteção de áreas naturais, com os quais o Brasil se comprometeu, como a Convenção de Biodiversidade, firmada em Nagoya, Japão, além do descumprimento das determinações, invasões, caça ilegal, queimadas provocadas ou acidentais, são uma situação que pode representar mais tensão. Os relatórios da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Programa Homem Biosfera, MAB Unesco, vem mostrando que boa parte do que resta da Mata Atlântica está nas mãos da propriedade privada e nem sempre são RPPM. Faça uma pesquisa sobre a existência de remanescentes da Mata Atlântica no seu estado e o que você descobriu. Se existem remanescentes, né, e se elas estão protegidas em unidades de conservação no seu estado ou no município, né?
RPPN é um tipo de unidade de conservação, significa Reserva Particular de Patrimônio Natural. São áreas que possuem grande extensão de formações naturais de Mata Atlântica, mas não são públicas. Eu trabalhei na Restinga, no meu mestrado, lá em Itapebuçus, né? Quem mora próximo de Rio das Ostras, né? Quem mora nessa área, né? De repente pode conhecer, né? Próximo à Lagoa da Coca-Cola, né? E próximo de um manguezal, que foi recuperado lá em Rio das Ostras, né? E essa região de Restinga era muito, muito bem conservada, tanto que, assim, áreas de Restinga, elas são caracterizadas, né, por áreas de areia nua. Areia que não tem vegetação nenhuma, né? E essa quase não tinha, ela estava sempre... Tinha os caminhozinhos, né, de areia, né, sem vegetação, mas a grande parte dessa restinga estava muito bem conservada, muito bem preservada, né? E ela era uma RPPN, né? Ali nessa região, tinha uma fazenda, né? E que era uma RPPN, tá? Então é isso, né? Mas só que é uma área particular, não é um parque, não é uma unidade de conservação estabelecido pelo governo federal, municipal, estadual, nem nada. Era uma unidade particular, né? Bom, deixa eu mostrar as epífitas aqui, né? Vocês têm aqui, né, as epífitas, né, em cima de árvores, né? Elas estão sempre sobre as árvores e elas não são parasitas. Vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina, né? Diferença de epífita e parasita. Mas a gente vai lembrar aqui, vai relembrar vocês, tá? As epífitas são plantas que estão à procura de luz, né? Elas não veem essa luz. Eu já falei para vocês algumas vezes, né? Que a floresta é sombria, úmida, etc. E por isso tem aquela coisa toda, né? Sobre a floresta, em cima da floresta, que é perigosa, etc, etc, etc. Por conta disso, algumas plantas não conseguem sobreviver naquela umidade, naquela escuridão, né? Você tem o dossel, que tampa a floresta, né? Essa floresta aqui, né? Esses casos que estão aparecendo aqui, são bem iluminados, a princípio, né? Tudo bem. Mas quando você lança a mão de um artifício desse, né? De subterfúgio desse, de que você vai para cima de uma árvore para poder obter luz, é porque lá embaixo está ruim mesmo, né, gente? Não é fácil, né? E algumas plantas não conseguem se desenvolver na escuridão, né? Na penumbra, né? Então, vamos lá para cima. E aí vai-se para cima do jeito que der, né, gente? Biquinho de pássaro, pelos primatas, né? Enfim, né? É assim, vento, se as sementes forem leves, vai pelo vento, mas dentro da floresta o vento não dá muito certo, porque é muito caule, né? Fazendo a proteção ali, o vento não vai, né? Não acontece muito ventania ali dentro da floresta. Então, assim, de alguma forma, elas vão parar lá em cima, né? E tudo tem seu jeito, tá? Então, vamos lá. Então, ecossistemas terrestres, biodiversidade, Mata Atlântica. Aqui vai ser colocado, né, que a gente tem duas grandes florestas, né, tropicais, mas que a gente vai dar mais atenção à Mata Atlântica, porque o CEDERJ é do Rio de Janeiro, a gente está no estado do Rio de Janeiro, então é ela que vai ser abordada, né? Não a floresta amazônica, apesar de ser muito importante, tudo que a gente falar para a Mata Atlântica espelha para a floresta amazônica também, nem tudo, né, gente? A gente tem as peculiaridades de cada um, né? Mas é isso. A gente só vai comentar mais da Mata Atlântica porque a gente está no estado do Rio de Janeiro, tá bom?
A Mata Atlântica é o ecossistema brasileiro que mais ações prejudiciais sofreu, por isso não é se estranhar que hoje restem apenas aproximadamente 5% da sua área original, porque o colonizador, né, o português, chegou no litoral, né, e encontrou aquela vasta Mata Atlântica, né, aquela floresta que percorria praticamente todo o litoral do Brasil, né? Então, vai desde o sul até praticamente toda a região Nordeste, né? Então, ali você tinha a Mata Atlântica, e que aí o colonizador chegou, e chegando, né, com o pé na porta e tal, enfim, né? Fez tudo o que a gente sabe até hoje, né? Sobre ela, entre outros acontecimentos, ocorreram grandes ciclos econômicos do pau-brasil, ouro, café, cana-de-açúcar. Foram instaladas as principais cidades do país, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, importantes ferrovias e rodovias, e também foram implantadas regiões agrícolas e polos industriais. E aí você se lembra das aulas de História e do Brasil e Geografia, né? A Mata Atlântica, devido à sua importância histórica, ecológica, econômica e cultural, foi considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal de 88. O reconhecimento mundial, planetário, da importância da conservação da Mata Atlântica foi consolidado através do programa Homem e Biosfera, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, pela Unesco, quando passou a fazer parte de um grupo denominado Reservas da Biosfera. Tá? Isso aqui é a professora que elaborou essas apostilas, foi que escreveu esse trechinho aí, né? A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. A Constituição, né, que vem falando isso. Segundo o programa da Unesco, cada reserva da biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas característicos da região onde se estabelece. Terrestre ou marinha, busca otimizar a convivência homem-natureza em projetos que se norteiam pela preservação dos ambientes significativos, pela convivência com áreas que lhes são vizinhas, pelo uso sustentável de seus recursos. Tá? Toda essa preocupação de nada irá adiantar se as populações que vivem dentro e ao redor de áreas de Mata Atlântica continuarem alheias ao que está acontecendo. Portanto, uma forma de contribuir para a conservação desse importante ecossistema é incluí-lo como conteúdo a ser discutido nas aulas de Ciências Naturais e Biologia. A informação só não basta, mas é muito importante. Assim, faça a sua parte. Então, sempre que vocês puderem, né, quando vocês estiverem dando aulas e tal, inclua a Mata Atlântica, desde a iluminação de ideias, né, do pessoal, né, para tirar aquelas coisas de que a floresta é perigosa, tarará, 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 até essa coisa de conservação, que isso é muito importante. E, por exemplo, se vocês, né, estão mais para o interior, moram próximo à Mata Atlântica, nada mais lógico do que chamar atenção para isso também, né? E um pouco sobre a importância da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um ecossistema que apresenta a maior biodiversidade do planeta, portanto, seriam necessárias centenas, talvez milhares de aulas para estudá-la de forma mais completa. Como isso não é possível, vamos destacar apenas algumas informações. O ideal seria que, ao estudar a Mata Atlântica com seus alunos, você conseguisse realizar uma excursão didática, nem sempre é possível, a gente já viu que os tipos de problemas que vocês podem ter, mas vocês, né, às vezes morando perto, dá para conhecer a borda de um parque, né? Nada é impossível, né, gente? Trabalho de campo, há alguma área ainda preservada. B. Consultar livros e documentos sobre a Mata Atlântica em bibliotecas públicas, páginas da internet, etc. Exibir vídeos, documentários e filmes. Envolver os professores das demais disciplinas e a comunidade em que a escola está inserida.
produzir materiais informativos e organizar ações voltadas para a conservação e recuperação da Mata Atlântica da sua região, né? Então, assim, tudo isso, palestras, né? Acho que tem coisa aqui de filme, né? Exibir filmes, vídeos, documentários e filmes, palestras com pessoas que trabalham na Mata Atlântica, tanto com a parte botânica quanto com a fauna, né? É importante também. Então, várias coisas, né, acontecendo, né, vão fazer com que vocês consigam, né, levar para os alunos toda essa preocupação e toda essa importância que a Mata Atlântica tem e tal, tá? Bom, e aí aqui falando sobre as plantas estarem em busca de luz ou não, né? Mesmo no país tropical, a luz é um fator físico que tem enorme influência na distribuição, sobrevivência e dinâmica de funcionamento dos ecossistemas. Pode funcionar como limitante. Relei a aula 5 da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação para relembrar como a luz e temperatura interferem na distribuição dos organismos dos ecossistemas. Muitas espécies vegetais da Mata Atlântica necessitam de crescimento acelerado para poderem alcançar rapidamente a região do dossel, a área de cobertura da floresta, e receber mais facilmente a luz que necessitam. Com isso, quando observamos a figura a seguir, que é parecida com aquela ali, né? Mas também se eu aumentar aqui de qualquer jeito, não vai ter Cristo que resolva isso, né, gente? Então, cadê? Observamos a figura a seguir, que representa uma área de Mata Atlântica, percebemos a existência de árvores com troncos muito altos, finos e com poucos galhos nas partes inferiores. Sob o dossel, a distribuição de luz não é tão regular e intensa. Por isso, os vegetais precisam crescer o mais rápido possível para poder alcançar a cobertura do dossel, onde a luz é distribuída de um modo mais uniforme. Mas, por exemplo, bromélias e orquídeas, epífitas, elas não crescem até lá, né, gente? Elas vão parar ali através de animais, através de outras formas, tá? O mesmo ocorre com as epífitas, plantas que, na figura acima, podem ser vistas sobre os caules e galhos que são indevidamente denominados por pessoas por parasitas. As epífitas adaptaram-se a viver sobre outros vegetais para garantir um pouco mais de luz do que aquelas que recebiam se estivessem no solo, do que elas receberiam se estivessem no solo. Bom, e aí aqui vem uma atividade interessante, que é você colocar um feijão, né, semente de feijão numa caixa, uma caixa completamente aberta ou completamente fechada também, né, e uma caixinha com um buraquinho, e os feijões numa parte e o buraquinho na parte onde não tem as sementes, né, e aí vocês vão ver a coisa do fototropismo positivo, em que as sementes vão em direção à luz. É isso que a gente está falando aqui, tá? Quando a planta é parasita, então, quando ela está só sobre a planta à procura de luz, ela não quer mais nada que além da luz. Ela não está querendo o alimento, ela não está querendo mais umidade, ela não está querendo nada disso, ela só quer luz, só precisa de luz. O resto fica com a planta. A planta vai resolver, né? Então, a planta não está ali por outro motivo a não ser pela luz, tá? No caso das parasitas, você pode ver parasitas em locais em que não tem necessidade nenhuma dela estar lá em cima na árvore, né? Então, por exemplo, no cerrado tem muita parasita, e o cerrado é um ecossistema, né, um bioma super aberto, né? Ele é super aberto. Então, não tem muito sol pela frente, sol até demais, né? Então, você não tem, as plantas não teriam essa necessidade de procurarem o sol lá em cima do dossel das árvores, né? Então, e as parasitas, elas penetram no hospedeiro, né? Na planta, né? E captam, né? Absorvem
ou o que vem do xilema ou o que vem do floema. Quando é a parasita hemiparasita, ela é meio parasita, ela chega até o xilema para pegar água e sais. Ela só captura água e sais do vegetal hospedeiro. E quando é uma parasita total, né, ela então captura tudo. O açúcar, se der para pegar água, também sais, mas não tem muita necessidade, só para hidratar, né? Mas enfim, quando ela é holoparasita, ela é toda parasita, deixa eu pegar aqui o cipó chumbo para vocês verem. Ela é uma planta que ela lembra muito fios de ovos, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um detalhe dela ela tem os austórios, né? Que são as raízes próprias para penetrar no tronco, né? Deixa eu ver se aqui dá para ver. Não dá. Assim, próximo a onde ela toca no hospedeiro, ela tem várias reentrâncias, né? Como é um pouquinho ondulada, né? E ali ela tem como se fossem ventosas que fazem com que a parte que vai quebrar os tecidos dos hospedeiros seja mais protegida e ela consiga lançar seus ácidos e tal para poder penetrar no hospedeiro, né? Isso não acontece com as epífitas, né? A epífita só está sobre o hospedeiro, não acontece nada sobre o outro vegetal, não acontece nada com o outro vegetal, né? Ele só está carregando um pouco mais de plantas, né? Do que o que necessitava, né? Deixa eu ver, de costume. E aí o cipó-chumbo, que é essa planta aqui que parece um macarrãozinho, parece um fio de ovos, ela não tem folha, ela não produz flor, né? Mas ela não tem folha, não tem nada, ela é amarela, ela não tem clorofila. Então, ela é uma planta que não faz fotossíntese, porque ela rouba completamente do outro vegetal. Mas, Lúcia, isso não vai matar o outro vegetal? Exatamente, vai matar. Só que ela, do jeito que ela está aqui, parece uma barba de velho, né? Parece uma bromélia, né? Ela vai se esticando, vai pegando a outra planta, aquela ali morreu, não tem problema, eu vou para outra, e assim ela vai matando algumas plantas pelo caminho, tá bom? Porque ela pega, é que nem um verme quando está na gente, né, gente? O verme, às vezes, né, não chega a matar. Tem vezes que mata, mas assim, a gente, né? Deixa eu ver. Ah, legal, Júlia. Eu gostei muito de trabalhar em Itapebuçus, né? Eu nunca entrei naquela água, né? Nunca fui naquele mar, né? Também eu não sei nadar, né? Aquilo ali é meio complicado, né? Mas voltando lá às epífitas e às parasitas. As parasitas, então, elas não têm esse pudor, elas vão matando e pronto, acabou. Elas são parasitas, né, gente? Então, igual os animais, né, que né, entram na gente e pronto, né? Vão adoecer a gente e tal, e se a gente não cuida, a gente acaba morrendo mesmo, né? Mesma coisa, tá? Bom, aqui então tem essa prática, né? Essa atividade dos feijõezinhos, que é super fácil de fazer, né? Super fácil também de ver, de entender, né? Que as plantas precisam de luz e estão sempre à procura de luz, né? Vocês podem também, se tiverem girassol por perto e tal, ver o movimento do girassol durante o dia, né? Que não é difícil também. Coisas assim, mais faceizinhas, né? E os animais também estão à procura de luz? Eles também buscam luz? Então, assim, alguns animais, eles têm a pele, a respiração cutânea e tal, e eles têm uma pele muito sensível. E aí esses animais também vão fugir da luz, né? Minhocas, planárias, né? Larvas de besouro, tatuzinho de jardins, rãs, né? Todos esses animais que têm a pele muito sensível, eles vão fugir da luz. E aqui, então, tem uma prática também comentada, né, na caixinha cinza,
que ela esse aqui é um tipo uma janela, né, um portalzinho com 2 vidros, né, e que vocês vão botar nesse espaço que existe entre os vidros, vão colocar terra ali. Na terra sempre vem animaizinhos e tal, não sei o que, vocês vão botar a lâmpada ali para aquecer, né? Então, vocês podem até deixar o animal vir do lado que vocês estão observando, né? Ou dos dois lados, e depois colocar uma luz, né? Incidindo em cima deles, e aí eles vão fugir, tá? Bom, aqui vem um animal que, parecido com a impercepção botânica, ele também sofre bullying, né? Ele também tem os seus problemas com relação às pessoas, né? As pessoas não gostam de morcego, as pessoas não querem saber de morcego, e também então podem entrar naquela coisa toda de que não conserva, não conhece, não conserva, né? Não, é mais ou menos a mesma situação lá da impercepção botânica, né? Então, todo ser vivo, né, que tem um tipo asqueroso, vamos dizer assim, entre muitas aspas, gente, eles podem sofrer esse tipo de retaliação, vamos dizer assim. Até mesmo o cipó-chumbo, as plantas parasitas, né? Se o pessoal resolver que, pô, eu não vou estudar isso porque elas são parasitas e tal, né? Elas vão ficar renegadas, né, um tempo e, enfim, né, vão se criar lendas sobre isso e tal, o que não é bom, né, gente? Então, assim, morcegos, urubus, abutres não tem muito por aqui, né, mas são outros, né, animais que também devem passar por isso, né? Os insetos, né, que não são lá muito limpinhos, né, barata, mosca, né, e tal. Depois a gente vai ver mais lá para frente, né, sobre mosca e formiga. Então, assim, são sempre seres que são meio que deixados de lado, né? Vamos, não quero saber disso e tal. Como é que tem gente que estuda isso, né? Então, assim, gente, é complicado, uma coisa assim que a gente tem que tomar com muito cuidado, porque a gente é formador de opinião, né? Formador de conhecimento, né? Então, a gente não pode fazer essas coisas, né? Então, os morcegos, a gente viu agora na Covid, né, o que eles puderam fazer. Não eles, né, coitados, o pessoal que foi lá mexer com eles e se alimentou deles, sei lá o que fizeram, enfim, né? A gente nunca podia imaginar uma coisa dessa, né? Então, a gente tem que conhecer justamente porque o desconhecido, a gente não tem como se proteger dele, né? Quando a gente conhece, a gente consegue se proteger também, né? Tá aqui. É comum, quando estamos falando de animais que fogem da luz, as pessoas lembrarem-se dos tão injustiçados morcegos. Esses importantes mamíferos são muitas vezes mortos ou têm os seus abrigos, né, e alimentos destruídos. Árvores chegam a ser cortadas pelo medo absurdo de grande parcela das pessoas, das pessoas apresentam com relação a eles. Muitas vezes a explicação para tais atitudes está relacionada à falta de conhecimento sobre a fauna brasileira. Isso acaba gerando hábitos, crenças e superstições sem fundamentação, que precisam ser discutidos respeitosamente para que todos saibam os reais riscos a que estamos sujeitos. E com isso não ocorrer ainda mais destruição dos nossos ecossistemas e da nossa biodiversidade. Os morcegos são animais que sofrem muito com o medo que despertam, medo esse reforçado pelas histórias e filmes que associam tais animais a bruxas, vampiros, demônios, feitiçarias, etc. Então, tudo isso a gente está revivendo, né, a apostila 6, que é da impercepção botânica, né? Aquela apostila em que aparece, né, aquela imagem, né, com os animais e a floresta por trás, e a gente não percebe a floresta, tá? E aqui, assim, a gente é até meio ao contrário, né? A gente consegue perceber o morcego muito bem, tá?
Que tal, então, escolhermos esse animal que é muito comum na Mata Atlântica e discutirmos o que é falso ou verdadeiro com relação à sua vida, por meio de um jogo didático conhecido por trivia. E aí, né, como é que se joga a trivia? Né? Um jogo de perguntas e respostas, sim ou não, né? E vai indo adiante e tal. E aí você tem aqui o exemplo, né, com as perguntas que podem ser feitas nessa trivia, nesse joguinho, né? E não tem problema nenhum que não vai criar competitividade na turma, né? É um jogo de conhecimento, né, gente? Eu acho que às vezes as pessoas supervalorizam, né, algumas coisas, né? Achar que as crianças vão querer competir e tal, não é bem assim, né? A gente está na sala de aula, a gente sabe, né? Bom, as águas vão rolar, o papel das florestas. Você sabia que a história da recuperação da Mata Atlântica, que compõe a Floresta da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, tem a ver com a falta d'água na cidade no século XIX? Isso mesmo, no século XIX, a população do Rio de Janeiro sofria terrivelmente com a falta d'água. E a solução encontrada foi a recuperação da floresta, que havia sido destruída devido às atividades agrícolas existentes na região, como vemos na seguinte citação. Então, vou ler isso aqui tudo para a gente não perder, né, não ficar muito solto. Já no início do século XIX, eram evidentes as marcas da destruição causada pela cafeicultura no Rio. Terras estéreis e erodidas, invadidas por capins e ervas, encostas nuas, fauna e flora empobrecidas, rios e riachos secos ou quase secos. A Mata Atlântica, que garantia a perenidade dos mananciais, deixou de existir em vastas áreas. A água começou a escassear e a comprometer o abastecimento do Rio de Janeiro. Quando as chuvas torrenciais caíam, encontravam o solo arrasado e encostas no processo de desertificação, causando avalanche e destruição, além de grandes erosões. Lógico, né? Se você tem uma área que tinha vegetação, você começa a fazer ali um, um espaço agrícola, né? Uma plantação e tal, e você começa a empobrecer o solo, e aí as árvores que estavam ali vão começando a cair, a cair, e aí você não tem a terra para segurar, não tem as plantas para segurar a terra, e aí a terra vai erodir mesmo, né? As florestas têm um papel muito importante na regulação do ciclo hidrológico, pois contribuem principalmente por meio da absorção e evapotranspiração da água. O que é evapotranspiração? A planta absorve a água, leva, né, distribui a água para todas as partes da planta e vai para a atmosfera através de transpiração, né? Tem a respiração, tem a transpiração, né? E tudo isso vai acontecendo. E essa evapotranspiração vai fazendo com que a umidade seja restabelecida, né? Por isso que a floresta é tão importante, a floresta em pé é tão importante assim, tá? Outra atividade também na caixinha cinza, que vai vir com comentário, né? Então, você consegue mostrar a umidade que a planta gera, né, através dessa prática. Você tem uma PET, né, uma garrafa PET, com a plantinha, né, e a plantinha sem nada, e uma outra garrafa PET com a plantinha e um pedaço da planta no plástico, não precisa ser nem a planta toda, né? E aí você vê que a planta transpira, tá? A mesma coisa você pode fazer com os terrários, né, gente? Aquele terrário que é fechado e tal, né? Umidade ali dentro, né? Então, tá? Uma floresta em perigo, né? A Mata Atlântica vem diminuindo assustadoramente, devido principalmente à intensa atividade antrópica. Com isto, os fragmentos florestais remanescentes sofrem um fenômeno conhecido por efeito de borda, que pode ser definido como uma alteração na estrutura da composição e ou na abundância relativa das espécies na parte marginal de um fragmento. Então, deixa eu vir para cá. Acho que eu tenho que parar de... Isso. Deixa eu ver se eu consigo um lugar...
branquinho, tá. Então, a gente tem aqui a floresta, tá? Você tem a floresta. Qualquer coisa, qualquer acidente, qualquer estrada que passe aqui, um acidente climático, né, que leve a floresta, né, nesse espaço. Então, você tem a floresta dividida em duas, né? Eu vou apagar isso aqui e fazer, então, dois espaços de floresta, tá? Qualquer coisa que tenha acontecido, gente, não vamos ficar mais uma estrada que passou aí, pronto. O que a gente teria antes na floresta? Né? Essa parte aqui toda inteira e tal. Então, a gente teria as epífitas, a gente teria o solo todo sombrio e tal, né? Só que você teve um corte na floresta, né? Você acabou com uma parte da floresta e você tem uma clareira. Como que as plantas que estavam aqui, que eram acostumadas à sombra, né? E tudo isso que se formou aqui, né? Esse limite, né? Dessa floresta que se dividiu em duas, como é que essas plantas vão viver com claridade quando anteriormente ela estava na sombra, né? Então, a gente tem que pensar que essas plantas todas vão ter que se adaptar, não vai ser rápido, não vai ser, e vai ter sofrimento, né? Então, as plantas vão acabar morrendo. E as plantas, né, que estavam aqui, que tinham toda a sombra, elas não vão conseguir sobreviver. Ao passo que outras plantas que sejam oportunistas, que gostem da claridade, gostem de clareira, quando cai uma árvore, graças a Deus abriu uma clareira, eu vou me instalar aqui. Então, assim, toda essa flora que não conseguia sobreviver, e também não conseguia ser epífita, né? Porque também tem isso, né, gente? Ela podia ser epífita também, né? Mas não, ela quer chegar ali e colonizar o que não está colonizado. Então, elas vão passar aqui e tal. Tudo isso que aconteceu, né, nas bordas do acidente, do acontecimento, é o que a gente vê no efeito de borda, tá? É uma coisa que acontece bastante, muito mais do que a gente pode pensar, que a gente possa imaginar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Muito mais do que a gente possa imaginar, né? Já ia esquecer, tá vendo? Pronto. E está sempre acontecendo, né? Então, por isso que a Mata Atlântica também está acabando, né? O efeito de borda acontecendo em várias partes, né? Não tem planta que aguente, né? Não tem erosão. E a floresta rolou o morro abaixo, né? Então, essa degradação, né? Essa parte de agricultura vem sendo mais... foi sendo mais desenvolvida, né? E a floresta foi acabando, né? A contínua e gradativa destruição de ambientes pelo homem não tem apenas destruído habitats de seres vivos, mas também tem contribuído significativamente para a destruição de morros, encostas e componentes abióticos fundamentais para a manutenção de ecossistemas terrestres. A erosão é um processo natural que provoca o desgaste das camadas superficiais do solo. No entanto, a ação antrópica sobre as florestas e ambientes naturais tem gerado padrões de erosão que tomam, por vezes, dimensões catastróficas. Como professor, você deve, sempre que possível, lembrar os alunos de que as atitudes agressivas à natureza, como desmatamento, poluição, coleta e comércio de espécies nativas, e introdução de espécies exóticas em um ambiente normalmente levam a desequilíbrios ecológicos, muitas vezes com consequências devastadoras, né?
vocês podem fazer uma atividade, né, para mostrar isso, né? Um pires, um pouco de terra, um conta-gotas, água e uma folha de papel branco. Bota o pires em cima da folha de papel branco, bota o pires, a terrinha ali no pires, e vocês vão jogando conta-gotas, assim, de uma altura. Tem que ser um pouquinho de terra, né? Um bocado de terra bom, né? E aí vocês vão botando e a terra vai começar a cair no papel. É isso que acontece, a chuva, né, vai caindo e a terra vai indo para o lado, vai indo para o lado, vai indo para o lado, e aí então vai acontecendo a erosão, tá? Tudo bem, gente? Posso passar para a próxima aula, próxima apostila? Então, acho que aqui, né, eu tenho quase certeza que acabou o assunto terrestre, né? A gente agora vai para as águas doces, né? Depois a gente vai para o mar e depois a gente vai para o ambiente urbano, né? Mas uma coisa de cada vez, tá? Então, essa errata aqui é para considerar na página 65 da apostila 9, tá? Então, isso aqui vocês têm que vir aqui de novo. Vamos lá fazer o nosso trabalhinho de sala de aula, né? De casa, né? Aqui, ó, aula 9, caderno didático, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e a errata da aula 9. Vocês têm que lembrar de fazer um download nisso aqui. Eu não sei se vocês têm a apostila física, né, impressa aí com vocês, mas se vocês não têm, né, vocês então façam esse download. Também não sei se a errata vai estar na apostila física também, né, não tenho essa noção, né, mas de qualquer forma vocês deem uma olhada nisso, porque é importante. Todos esses complementos, suplementos, erratas são importantes. Às vezes a Patrícia pega alguma coisa desses suplementos para explorar na prova, né? Então, as microalgas, a importância devida, né? Por serem micro-organismos, muitas vezes tornam-se subestimados em sua importância. São lembrados quando associados a doenças, principalmente transmissíveis. Pouco discutimos ou sabemos sobre as microalgas, que são seres de importância essencial para a vida no planeta. Você sabia que as microalgas foram responsáveis pela oxigenação da atmosfera do planeta? Provavelmente as cianobactérias? E que a fotossíntese que realizam é a principal atividade para fornecer oxigênio da atmosfera até os dias de hoje? Então, aquela conversa de que a Amazônia é o pulmão do mundo, a gente sabe que não é bem assim. Que a gente tem nas microalgas, em todo o ambiente aquático, as plantas que realizam fotossíntese, plantas, cianobactérias, etc. Tá? Estamos falando de uma enorme diversidade de vida e também de um grupo com diferentes origens, ou seja, um grupo artificial parafilético. Microalgas podem se tornar um grande problema quando ocorrerem as chamadas florações, muitas vezes conhecida como maré vermelha, que são os fenômenos de crescimento excessivo das algas a ponto de expressar uma coloração visível na água. Não chamamos assim porque, acreditem, são muitas possibilidades de cores conferidas às águas pela ocorrência de florações: marrom, castanho, laranja, verde até vermelho. Então, vou mostrar para vocês aqui a floração verde, né? Tem uma floração vermelha aqui também, né? Isso aqui tudo é alga, tá? A floração vermelha, e isso é tóxico, né? Muitas das vezes é tóxico, né? Aqui a mortandade dos peixes não é pela toxicidade, mas sim pela falta de oxigenação que tem na água, porque as algas fazendo essa nata, né? Essa membrana, né? Impede que o oxigênio vá até a água, tá? Chegue até lá embaixo, tá? Nos países de língua latina, o termo usado é FANS, florações de algas nocivas. Isso ela já perguntou em prova, tá, gente? FAN, né? Assim, desse jeito.
Isso acontece por causa do enriquecimento das águas, eutrofização. Algumas vezes, as algas que provocam a floração possuem toxinas que podem contaminar o pescado, principalmente moluscos bivalves, como mariscos e ostras. Nesses casos, não devemos consumi-los. Esse assunto é muito importante para nosso país, já que possuímos uma costa de 7.367 quilômetros e o cultivo dessas espécies tem possibilidade de grande expansão. Para saber mais sobre isso, né, visite o site, tal. Eutrofização é o processo do aumento de nível de nutrientes nas águas. Pode ser natural, que se dá ao longo de muitos anos, ou provocado pelo ser humano, eutrofização artificial ou antrópica. Nesse caso, um lago natural pode, em poucas décadas, tornar-se um ambiente totalmente impactado. Nessas condições, são comuns os casos de florações e, às vezes, de mortandade de peixe, principalmente no verão. Então, a gente sempre vê isso, né? Quando está dando os noticiários, né? Da TV e tal, de vez em quando eles aparecem, olha, morreu o peixe, não sei o quê, e às vezes, quando a gente vai ver, tem aquela floração toda, tá? Aqui tem outras notas, né? Outras considerações, tá? E aqui sim, tem uma coisa importante sobre as punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Essas plantas surgem como nesse mesmo complemento, né? Essas plantas surgem como alternativas em contraposição da disfuncionalidade do atual sistema hegemônico de produção, baseado em monocultivos e massiva utilização de agrotóxicos. Outro motivo para utilizar essas plantas, que são aquelas que nascem próximas aos meios-fios, aos terrenos baldios e tal, né? Outro motivo para utilizar essas plantas é enriquecer nossos pratos, com uma diversidade nutricional muito grande, bem como a valorização de espécies nativas, que são desconhecidas e pouco utilizadas. A cartilha de punk que disponibilizamos para baixar foi feita pelo grupo com este intuito, de divulgar e possibilitar que as pessoas criem autonomia para reconhecer essas plantas e utilizá-las, gerando uma menor dependência da indústria alimentícia, que visa somente produção e lucratividade, e não ao bem-estar e à saúde da população. O grupo também desenvolve diversas atividades com essa temática, como atividades, oficinas de identificação de preparação com punk, palestras, debates, feiras e produção de mudas. É uma grande diversidade de plantas que podem ser utilizadas como alimentos, como, por exemplo, a taioba, folhas de rabanetes e muitas mais que não são consumidas por desconhecimento. Folha da cenoura, folha da beterraba, tudo isso pode ser usado. Ninguém tem esse costume, né? A maioria, ninguém não, a maioria das pessoas não tem esse costume, mas, né? Então, é interessante que vocês deem uma olhada nessa errata aqui, nesse complemento, e baixem também essa cartilha, porque ela é interessante, ela é bonita, tem muitas figuras e tal, é bem interessante mesmo, tá? Tudo bem por aqui, gente? Tranquilo? Tem um assunto junto com o outro, né? Mas é para isso que o complemento serve, tá? Vamos lá. Bom, então os ecossistemas de água doce e a biodiversidade, né? Vão ser, acho que, duas apostilas sobre isso, né? E aí tá. As águas continentais, muito perto das florestas. Nas primeiras aulas de nossa disciplina, né, enfatizamos a importância da integração do ensino da biologia, lembra? Não olhar o morro, a montanha, como a geografia, a astronomia, as plantas, os animais, né? Você não olha uma paisagem e tudo repartido, né, gente? Você olha a paisagem e vê tudo unido, né? Não pense que agora que estamos analisando os diferentes ecossistemas em aulas separadas, esquecemos a importância de estudá-los de modo integrado. Em relação aos ecossistemas terrestres e aquáticos,
É claro que a manutenção das florestas depende, como de inúmeros fatores, da qualidade dos ambientes aquáticos ali presentes. Um exemplo disso é o desequilíbrio que ocorre quando um rio que passa por uma floresta tem o seu volume hídrico muito reduzido ou torna-se altamente poluído. Alguns animais migram, ficam doentes ou morrem, plantas têm seu desenvolvimento alterado, micro-organismos do solo são destruídos, etc. Por outro lado, as características dos ecossistemas aquáticos também dependem das condições das matas. Então, assim, um ajuda o outro, né? Para a água permanecer, a mata tem que estar viva. E para a mata ficar viva, a água tem que permanecer também, né? Então, um depende do outro, né? As florestas participam ativamente do ciclo da água, regulando a quantidade de água que é infiltrada no solo, a umidade do ar e a quantidade de nuvens e chuvas. Elas também atuam como filtros, regulando as características biológicas, físicas e químicas das águas dos rios, lagos e reservatórios. Por isso, lembre-se de que esses ecossistemas são interdependentes. Além disso, a dinâmica de ecossistemas aquáticos é muito semelhante à dos ecossistemas terrestres, com componentes bióticos e abióticos, que se interrelacionam por meio de cadeias e teias alimentares. No entanto, há diferenças marcantes, sobretudo aquelas relacionadas ao nível da captação da luz solar e das características dos organismos produtores. Para que você visualize isso de forma mais direta, que tal construirmos um ecossistema aquático? E aí, então, vai vir aqui, né, virar aqui, a construção de um aquário. Eu não lembro se quando a gente falou do terrário, se eu falei sobre aquário, mas tanto o aquário quanto o ranário que virá na próxima apostila, eles são idênticos para serem montados, né? No que tange a montagem, né? Se você for usar a água da pia, né, a água de torneira, da mangueirinha e tal, você tem que deixar essa água descansando por 2, 3 dias, por conta do cloro que existe na água, que mata os peixes, né, e tal. Por isso que quando a gente limpa o aquário e bota logo o peixe de volta, ele morre, né? Então, tem que deixar o peixe ali onde ele está, né? Separar uma aguinha do aquário, né? Já antiga, deixar o peixinho ali até essa água perder o cloro dela. Ou você colocar uma pastilha ali para tirar o cloro. Aí você escolhe, né? Mas você pode, então, construir esse aquário. Só lembrando, lá daquela aula lá do laboratório, lá de 4, aula 5, de que você deixar material vivo no colégio é problema, né? Você vai ter que ficar indo, né, lá na escola, durante os finais de semana, né? A não ser que tenha uma pessoa, um caseiro, que mora ali na escola, sempre tem, né, uma pessoa que é tipo um fiscal, né, e faz tudo também na escola, né. Então ele pode fazer esse favor para você, mas vocês têm que pensar bem, né, se vocês querem manter uma atividade, né, porque na verdade o aquário vai servir de atividade para os alunos desse tamanho, dessa monta, né, no colégio, né? Sempre que vocês deixarem animais e plantas vivos, né, vocês têm que pensar nisso, né? Tem que lembrar disso, tá? É lindo, mas vocês têm que pensar nisso, tá bom? Então, vocês vão usar um aquário, né, retangular, na sua grande maioria, ele deve ser retangular, porque a coisa de ficar rodando, vicia os peixes e tal, atrapalha ele e tudo mais. E aí a gente tem aqui uns itens que vocês vão precisar. É como se fosse uma receita de bolo, né? Recipiente de vidro, de preferência retangular, evite os arredondados e muito pequenos, pois eles diminuem a superfície de água que fica em contato com o ar, etc, etc. E aí vocês vêm com todos os itens que são necessários para a montagem de um aquário, tá? Areia, tudo que vocês colocarem dentro do aquário, vocês vão ter que lavar antes, porque pode vir contaminado, pode vir com sujeira, enfim.
Vocês têm que fazer tudo. Se vocês colocarem o filtro biológico, né, vocês têm que... Isso tem que ser a primeira coisa a ser feita, colocar o filtro e depois colocar as outras coisas por cima, tá? E aí, se vocês lavarem pedrinhas, terra não, areia e tal, vocês têm que lavar antes, deixar secar, né, para você poder mexer melhor, né? Pelo menos não secar, porque vai molhar de novo, né? Mas deixa secar para você poder mexer melhor nisso, né? Para você poder manipular melhor aí e tal. E aí vocês vão colocando todas as coisas, todos as partes do filtro tem que ser lavadas também. Tudo que vai entrar no aquário tem que ser lavado, tá, gente? Mas isso não é o problema maior. O problema maior é manter o aquário vivo, né? Manter o aquário saudável, tá? E aí vocês vão ter alguns problemas. Aí vocês não podem deixar o aquário num local com uma intensa radiação solar, com fontes de ar, né, que tem trepidação, etc, etc. Vocês vão ver que, assim, dá um trabalho, dá bastante trabalho, tá bom? Mas, depois que fica pronto, é legal, né? Vocês só tem que perceber bem se vocês vão manter o aquário ou não, tá? Bom, depois que vocês... se vocês fizeram o aquário, tarará, tarará, ficou lá 3 anos. E depois o aquário vai ser desmontado. Você, quando for desmontar, você vai ter que dar cabo dos animais também. Você não vai poder botar esses animais de volta na natureza, porque você não sabe se o animal é exótico ou não. E aí você colocar o animal na natureza sendo exótico, vai arranjar problema no meio ambiente, tá? Então, você tem que levar ou no local que você comprou, e aí eu não sei o que eles vão fazer com os animais, né? Porque também não pode jogar na natureza. Se eles tiverem algum tipo de produção, né? Se eles tiverem cultivando, né? Ou não cultivando, criando, né? Algum criador ali e tal. Se eles estiverem criando alguma coisa, pode servir de alimento e tal, mas enfim, né? É uma coisa meio problemática, né? Você colocar animal para alimentar outro animal, é assim, né? É tudo assim, né? É o ciclo da vida, né? Mas enfim, né? A gente aqui vai passar tudo bem, gente? O aquário foi tranquilo? Vocês estão com dúvida? Querem saber alguma coisa? Tem alguma curiosidade e tal? Então tá. Bom, e aí vocês vão ver o que tem de animais numa gota d'água, né? Vocês podem tanto pegar a água, né, que já está, que seja proveniente de um lago, de uma lagoa, de um rio próximo à casa de vocês, um córrego e tal, ou vocês podem produzir essa água com os serizinhos lá, né? Um frasco de boca larga, se possível, retirado de um laguinho ou rio, poça d'água, ou aquela que fica retida nas bromélias, também serve. Isso aí é um atalhozinho, né, para a água ficar legal. 2 ou 3 folhas de alface, gaze, barbante ou elástico de prender papel, e aí pronto. Pegou o material todo, né? Enche o frasco com a água até a metade, acrescente as folhas de alface picadas, cubra o frasco com a gaze e prenda com barbante ou elástico, e deixe o frasco em local que receba luz indireta. Espere uns 4 dias. A partir do 4 dias já é possível você observar micro-organismos, como os algas, paramécios, em um microscópio, utilizando uma gota preparada entre lâmina e lamina, né? É interessante observar durante vários dias, pois várias espécies podem ser vistas com o passar do tempo, né? O número de indivíduos também varia. Você pode utilizar para infusão folhas de couve, grama, grãos de arroz, etc., né? Agora é a vez de você identificar, né, os possíveis organismos. E aí vem aqui, né, aquela caixinha cinza que vocês já sabem, que vem com comentário, né, e tal. E aqui vem paramécios, ameba,
vórtex, né, vorticela, etc. Tá? Enfim. E aí você tem duas colunas, né, para receber as letras, né, e aí que vocês têm, então, as letras correspondentes, né, aos nomes, tá? Observando as planárias, né? Se você conseguir nesses locais, você pode conseguir uma planária, né? Se você não conseguiu encontrar uma planária nessa aguinha que você fez e tal, né? Não desanime, vale a pena tentar em lagos, charcos, né? E tentar reproduzi-las em laboratório. Amarre um pedaço de carne de fígado fresco, cru, em uma linha e deixe em um lago ou depósito de água doce durante algumas horas. Retire a linha e verifique se há algum espécime preso ao fígado, né? Que ela vai se juntar ao fígado. Lave as pedras e plantas aquáticas, especialmente folhas e raízes, sob jatos fortes de água em uma bandeja, balde ou vasilha clara e opaca. Ela pode estar ali. Após a lavagem, as partículas se depositam e as planárias presentes começam a se locomover no fundo da bandeja, né? Uma lupa auxilia bastante a localização das mesmas, uma vez que elas são muito pequenas, né? A observação. Muitos alunos ficam decepcionados porque a planária, ela no desenho vem assim, grandona, né? Ela não é tão grande assim, né, gente? Ela é pequenininha. Quando você leva no microscópio e tal, você consegue ver os ocelos delas, né? Grandes, né? Meio vesguinho, tudo aqui assim, mais ou menos no meio e tal. É interessante de ver, mas os alunos podem ficar decepcionados, né? E aí, quando vem também uma vez localizado, você precisa ter o cuidado de retirar o animal sem machucá-lo, utilizando para isso um pincel. Você não vai conseguir fazer isso com pinça, né? Só com pincel mesmo, né? Para criar as planárias em laboratório, colete um pouco de água do local onde elas foram encontradas, algumas pedras e plantas aquáticas colocando tudo isso numa vasilha opaca e clara, e em local de iluminação moderada, né? Lembre-se de que elas são seres heterótrofos e foram retiradas por você do seu ambiente natural. Portanto, trate de alimentá-las com pedaços de fígado ou minhocas, os quais, né, devem ser mergulhados na água e retirados depois que os animais se alimentarem. Troque a água periodicamente, se necessário. Se você achar que não irá utilizar as planárias em atividade de ensino, o melhor a fazer é devolvê-las ao seu ambiente natural. Como as planárias vocês mesmos pegaram no ambiente que estava ali, no ecossistema, né? Então não tem problema vocês devolverem ela, mas quando vocês compram animais em algum lugar, em algum produtor, né? Em algum criador, aí você não sabe a procedência daquele animal. Aqueles barrigudinhos, né, e tal, não sei o quê, não são animais do Brasil, né, gente? Então, são exóticos. Então, descartá-los na natureza não é bom, tá? Não é uma boa escolha. Verificando a ação da luz sobre as planárias, né? E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui lá na outra apostila, né? Ver se os animais querem a luz ou se afastam da luz, né? Isso aqui vai acontecer também com a planária, ela vai ser afastada da luz, porque ela é fotossensível, né? Você deve ter percebido que o pequeno animal reage à luz e tenta afastar-se do ponto iluminado, né? Isso ocorre porque ela possui na porção anterior do corpo estruturas sensíveis à luz denominadas ocelos, ou manchas ocelares, né? Então, essas estruturas têm capacidade de formar imagem, né? E informam a planária presença de luz no ambiente, tá? Bom, e aí, para verificar o mecanismo de regeneração da planária, é só cortar ela, né? Pegar uma lâmina e cortar. Você pode cortar na vertical, né, longitudinalmente, ou transversalmente, como ela aparece aqui. E ela se reproduz, né? Ela se regenera, né? Então, a gente pode dizer que ela faz uma reprodução também assexuada, através da regeneração, tá? Aí aqui tem uma atividade, né, comentada, né?
Aqui embaixo vem o comentário. E falando um pouco das plantas, né? As plantas aquáticas também, né? O aguapé, a valisnéria, a cabomba, a elódia, a alface d'água, né? Todas essas plantas são plantas aquáticas. A mais famosa, e a que aparece mais nos aquários, é a elódia, né? Vende em lojas de aquários e tal, é muito, muito comum. Né? E ela é uma planta que se dá a fazer práticas também. Você pode fazer também essa prática de ciclose celular com aquela membraninha da camada das folhas da cebola. Né? Só que essa membraninha entre uma folha da cebola e outra, né, ela não tem a clorofila, né, ao passo que a elódia tem. E o que você vai fazer? Você vai pegar, né, vai botar água, aí você está com a folhinha da elódia ali, a lâmina, né, a lâmina e a lâmina estão secas, você coloca a água e com um papel absorvente do outro lado você suga essa água. E aí você coloca a água e suga a água. O que vai acontecer? O citoplasma, né, vai começar a se movimentar dentro da célula e você vai conseguir ver isso. Você vai conseguir mostrar ao seu aluno a ciclose celular. Tá? Outra prática, né, observando fotossíntese em plantas aquáticas, né, um frasco transparente, a água, funil de vidro, tubo de ensaio. O funil de vidro é importante para você poder observar, né, o que vai acontecer ali. Água mineral, comprimido efervescente, luz solar ou fonte luminosa, né? Você vai colocar o frasco, né, alguns ramos de elódia e voltados para o ápice, com o ápice para o fundo e completar com água, né? Introduzir o funil invertido sobre as plantas, tendo cuidado para que o mesmo não toque o fundo do vaso, né? Verifique se a região estreita do funil ficou mergulhada na água. Enche o tubo de ensaio com água, tampe com o dedo e introduza o funil, né? Você tem que colocar o tubo de ensaio ali, encostando no funil, tá? Leve o experimento para um local quente, ensolarado e observe. Você verá a formação de bolhas de ar, né? E aí é indício de que a planta está fazendo fotossíntese, está realizando fotossíntese, tá? Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, olha só, gente, bom, se vocês não têm dúvida, né, a gente, bom, deixa eu ver o que o Vitor está falando. Beleza. Eu vou abrir aqui a AD2, né, só para, né, talvez vocês não tenham visto ainda a AD2, né, nem o fórum, né, mas eles estão lá desde ontem, né, talvez vocês só tenham tido acesso hoje, né, a eles hoje, porque ontem, né, vocês tinham acabado de fazer a prova e tal, né, enfim, um fim de semana, né, estudando, fazendo prova e tal, vocês queriam, não queriam ver mais nada de atividade e tudo mais. Mas a partir de hoje, né, até o dia 12 de outubro, vocês têm duas atividades para fazer. O fórum, segundo fórum, e a AD2. O fórum é a mesma coisa, né, gente? Vocês entrem lá, interajam bastante, coloquem o que vocês estão pensando, conversem com os colegas, de preferência falem o nome da pessoa, né, para a gente poder saber quem foi que falou, quem comentou, o que vocês estão colocando ali, né, concordando ou discordando, enfim, né? E quanto mais vocês fizerem isso, né, mais de 3 vezes, quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão ter chance de gabaritar. Vocês não vão tirar 1,3, meio, 1,5, né? Vocês vão tirar os 2 pontos do fórum, tá? Então, lembre-se sempre de
olhar ali. E quando chegarem, tem vezes, gente, que vocês são citados muito, né? Alguém coloca alguma coisa e depois ela é citada por um monte de aluno, né? Porque às vezes aquela colocação, né? Vamos botar da Lúcia, né? Da Lúcia foi muito boa e não sei o quê, e daqui a pouco vem, às vezes, vem aparecendo que vocês, vem ali mostrando, né, que vocês fizeram umas 20 intervenções, 15 intervenções, e às vezes não são nem vocês, mas eles estão citando vocês, né? A você que falou uma coisa legal, mostrou um link, acrescentou um vídeo, enfim, né, alguma coisa que você tenha feito que foi muito bacana, que foi muito legal, e que aí, então, eles gostam, né, os alunos gostam e ficam, né, retrucando, né, ficam repetindo, né, pô, fulana, gostei do que você colocou e tal, não sei o quê, a sua ideia. Então, assim, quanto mais vocês participarem, mais chances de vocês vão ter de ganhar os 2 pontos, né? Com justiça, né? Ganhar os pontos sendo merecedores, né? E a AD2, ela vai ser semelhante a um fórum, porque ela não tem nenhum tipo de atividade mais complicada para fazer, não tem não tem nenhum experimento para fazer e tal, né? Vocês ficam ali, como é que se diz? A AD2 vai ser tipo outro fórum, mas vocês não vão ter que interagir, vocês vão fazer a AD2 como normalmente vocês fazem, né? Respondendo e tal, e a AD2 vai ser assim, né? Vai ser só algumas perguntas e vocês vão responder. E aí colocar o que vocês acham e tal. E só publicar, mais nada. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês a AD2, tá bom? Ela vem falando sobre emergência climática, se não me engano. Ó. A emergência climática e a Conferência do Clima, COP30, 2025. Não vou ler tudo aqui, né? Mas falando, né? Vem falando sobre a conferência que vai ter agora no Pará, né? E vem reportando coisas que já vêm sendo faladas há muito tempo, né? E que nessa reunião, né, vai sair algum documento, como aconteceram em outras, né, edições de outras reuniões importantes, né, de conferências e tal, que foram acontecendo, e normalmente tem um documento para que os países assinem, né, e tudo mais. Tá? Então, essa reunião vai acontecer no Pará entre 10 e 21 de novembro, e o nosso país é visto como elemento central para a contenção de emissões de gases, né, de efeito estufa, né, e detentor da última e maior floresta tropical primária do mundo. Isso coloca a Amazônia como chave para os processos ecológicos, que podem contribuir para a absorção de carbono e contenção do já absorvido. O papel da floresta amazônica destaca-se na dinâmica do carbono pela biomassa imobilizada, sobretudo em suas árvores centenárias e pela absorção para a produção de nova biomassa. Então, assim, tá aqui o texto, né, e tal, e aí você tem aqui questões para desenvolvimento. Como você associa a redução da emissão de GEE à proteção de biomas? O que se entende por injustiça climática? Você conhece alguma ação, mesmo que de âmbito local, que atue pela redução de emissões de GE? Citar, né? Então, se você não tem uma ação próximo ao município que vocês moram, não tem nada que aconteça por ali, não tem problema colocar do Rio de Janeiro, colocar o mais próximo possível que seja de vocês, para que vocês possam fazer um debate com os alunos de vocês também, né? Isso é para vocês fazerem, tentando visualizar o aluno de vocês também, né?
Que tipo de ação educativa pode ser realizada no contexto do ensino de ciência e biologia para envolver as escolas para o COP30? Então, alguma coisa que vocês possam fazer que remetam ao COP30, né? Que levem os alunos a quererem saber, ou quererem estudar, ou quererem fazer alguma atividade por conta da COP30. Algumas espécies são mais vulneráveis à extinção, como migrantes sazonais, espécies de área de ocorrência limitada, espécies com pequeno número de populações, espécies de grande porte, espécies que precisam de habitats grandes, espécies com pouca variabilidade genética, dentre outras. Pesquise sobre alguma espécie que pode se enquadrar na condição de vulnerável aos efeitos da mudança climática e justifique sua escolha. Pode ser qualquer animal, gente. Evitem só, tentem trazer isso, né, para o Brasil, né? Não coloquem animais, né, estrangeiros e tal, né? Tem um animal que vocês citam muito, né, quando às vezes perguntam, né, sobre isso, né, e que, né, não tem nada a ver com a gente. Animais aqui do Brasil mesmo, vocês coloquem como exemplo, tá? Tem bastante, é só procurar, gente, tá bom? Bom, acho que hoje a gente consegue terminar por aqui, gente. Não sei. Se tiverem alguma dúvida, vocês ficaram com alguma dúvida com relação a AD, porque a AD dessa vez acho que está mais tranquila, vai ser mais tranquila para fazer. Está mais tranquila, né? Não tem nenhuma experiência e tal, né? Então dá para fazer de forma tranquila, né? Também ela não tem tanto tempo assim, né? Quase um mês, né? Mas não chega a ser um mês, né? Mas vocês têm que dar uma corridinha, né? O fórum é aquilo, né? Vocês participem. Quando chegar mais para o finalzinho, dá uma olhadinha lá para ver se o pessoal citou vocês. Vocês vão se surpreender, né? Quando vocês virem que muita gente, né, citou vocês, né? É muito legal. Eu fico assim achando muito bacana, né, os colegas lerem, né, tudo que foi escrito ali mesmo, né, prestarem atenção, eu acho isso bacana, né? E se vocês não tiverem dúvida, a gente pode terminar por aqui nossa aula hoje, nossa videotutoria, tá? Lá para quarta-feira eu coloco lá no vídeo. Ah, eu queria saber uma coisa. Vocês estão conseguindo acessar o YouTube? Porque outro dia uma aluna me falou que não estava conseguindo acessar o YouTube e tal. Aí eu queria saber se vocês estão conseguindo acessar e assistir, né, as gravações, né? Porque eu acentuei meu nome, né? E aí aparecem uns caracteres esquisitos e tal. O endereço é estranho, mas é aquele mesmo, entendeu? Por isso que eu mandei mais uma vez para vocês. Mandei na aba avisos, né? E mandei também no privado para vocês, né? Ah, beleza. Tá bom. Eu consigo daqui, mas como fui eu que montei, né, que fiz, né, que criei o YouTube, né? Eu acho que é meio fácil para mim, né? Mas depois eu vou passar aqui para minha família para ver se eles conseguem também acessar. De repente, né? Bom, gente, hoje a gente então pode finalizar a aula, né? E vocês descansarem, né? Do final de semana que foi trabalhoso para vocês. Obrigada, Conceição. E boa noite, boa semana para vocês, bom estudo, bom trabalho, né? E eu estou por aqui todos os dias, tá? Eu olho todos os dias a plataforma, tá bom?
Obrigada, Conceição. Um abraço. Boa noite aí para vocês. Bom descanso.